Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à doutora Madalena Zanha e ao doutor João Massano por este convite para estar aqui hoje a falar um pouco sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e os contratos de trabalho, ou os contratos de prestação de serviço. É para mim uma honra poder colaborar nas ações de formação do Conselho Regional da Ordem dos Advogados. O tema se calhar é habitual dizermos isto sempre no início das conferências, o tema é demasiado abrangente para ser tratado aprofundadamente em 30 minutos ou em 25 minutos. E, portanto, eu vou tratar de uma questão em concreto, sem antes disso começar por fazer algumas breves referências sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Já tiveram outras formações nesta matéria, portanto eu não vou aprofundar os temas. Naturalmente que na fase da discussão, do debate, estejam por favor à vontade para colocar qualquer questão que esteja relacionada com alguma coisa daquilo que eu disse e também com qualquer outra que não tenha sido dita, exatamente para podermos aproveitar mais na altura do debate. O Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, como sabem, há pouco tempo e tem gerado uma situação de pânico generalizado. A maior parte das empresas está em pânico, os profissionais da área estão em pânico e provavelmente a primeira ideia é que o pânico se calhar não se justifica na totalidade, ou se calhar nem sequer se justifica. Portanto, em primeiro lugar, há que passar uma ideia que há efetivamente alterações, há uma diferente filosofia do Regulamento Geral de Proteção de Dados face àquilo que existia antes, mas não é um novo mundo. Não é? Muitos dos princípios existem essa continuação de princípios anteriores em matéria de proteção de dados. Primeira nota também, ainda nas primeiras notas, o Regulamento Geral de Proteção de Dados visa a proteção de dados pessoais, visa a proteção da privacidade. Mas, como é especificamente mencionado no seu considerante quarto, esse direito à privacidade, à proteção de dados pessoais, não é absoluto. Não é absoluto. Portanto, não há aqui uma regra absoluta de proteção em todos os e quaisquer casos dos dados pessoais. Uma outra nota prende-se então com a autorregulação e com o princípio de responsabilização dos agentes em matéria de proteção de dados. Até agora tínhamos, em Portugal, um princípio de heterorregulação ou de fiscalização externa por uma entidade pública, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ao contrário de outros países, na minha experiência como advogado, notava que, por exemplo, quando falava com colegas espanhóis, a matéria da proteção de dados assumia uma preocupação constante. Em Portugal não era assim tanto. Em matéria laboral, tínhamos naturalmente as comunicações prévias, verificações de regulamentos internos, nomeadamente videovigilância, GPS, mas não era uma preocupação constante. Essa preocupação constante passa a existir a partir do momento em que temos um princípio de autorregulação. O regulamento também visa criar as condições necessárias para haver mais transparência no tratamento de dados pessoais e, dessa forma, também criar mais confiança nos titulares dos dados pessoais. Neste momento, estamos apenas a falar dos titulares de dados pessoais, ou seja, neste caso, de trabalhadores ou, eventualmente, depois, prestadores de serviços. A proteção de dados pessoais está também relacionada, por exemplo, com uma outra questão, que é a questão do trabalhador de vidro. Cada vez mais, ou sempre se colocou a questão da privacidade dos trabalhadores, não é? Mas coloca-se também, ou cada vez mais, também uma noção de trabalhador de vidro. E porquê que é um trabalhador de vidro? É um trabalhador transparente. Cada vez, com as novas tecnologias, torna-se mais difícil assegurar a privacidade dos trabalhadores. Isso levanta vários problemas em matéria de proteção de dados. E aqui, eu estava a referir-me a trabalhadores, e a pergunta é, desde quando é que esta proteção existe? É desde o momento em que se celebra um contrato de trabalho? É desde a abertura de um processo de recrutamento? Ou é, por exemplo, desde o momento em que existe uma candidatura espontânea? Se estivermos a falar de trabalhadores, a questão da proteção de dados, ela não é apenas quando se celebra o contrato de trabalho e durante a vigência do contrato de trabalho. A preocupação da proteção de dados existe antes, durante e também, de certa forma, depois da celebração ou da cessação do contrato de trabalho. Dito isto, e então entrar na questão que gostaria de abordar convosco. E a minha pergunta é, o que é o encarregado de proteção de dados? O encarregado de proteção de dados é um trabalhador, um prestador de serviço ou uma nova espécie de delegado sindical 4.0? Vejamos. Porque aqui é exatamente essa a questão que eu gostava de trabalhar convosco, temos de depois vermos outra.
O desenvolvimento da função de encarregado de proteção de dados levanta vários problemas. E um dos desafios que eu gostava de colocar à audiência era fazermos aqui um esforço de comparação, eventual ou não, com a figura do delegado sindical ou do membro de representação, de estrutura de representação coletiva dos trabalhadores. Isto porquê? Porque se calhar pode ou não abrir alguma brecha, alguma via de interpretação, eventualmente ou não, no âmbito do regulamento. Ora bem, quem é que pode e deve designar o encarregado de proteção de dados? Já sabemos que ele é o responsável do tratamento, o empregador, mas também qualquer entidade subcontratante. Mas não é qualquer empregador, já vamos ver. Mas também pode haver a designação de um encarregado de proteção de dados por um grupo empresarial. Isto resulta, essencialmente, destes dois artigos que já devem conhecer. A designação do encarregado de proteção de dados, ela pode ser voluntária, obrigatória ou outra. O que é isto do outra? Vamos lá ver. Há em determinados casos que eu aqui não vou tratar da linha A do artigo 37º, que se refere a autoridades públicas, a organismos públicos. Portanto, vou só tratar das linhas B e C. Quem é que pode ou deve ser designado? Nomeadamente quando estamos a falar de atividades principais que consistam em operações de tratamento, que devido à sua natureza, âmbito ou finalidade, exijam um controle regular e sistemático dos titulares de dados em grande escala. O exemplo típico desta linha é, nomeadamente, o tratamento de dados de saúde por um parte de um hospital. Um paciente não pode ser convenientemente tratado se o hospital não tratar dados seus de saúde, dados pessoais, nomeadamente, eventualmente, o número de beneficiário de um determinado seguro de saúde, número de beneficiário da Segurança Social, situação do grupo sanguíneo, exames que tenha feito. Não é? Portanto, não consegue fazer essa atividade sem ter um encarregado de proteção de dados pessoais. Mas também, outras atividades principais consistem em operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações. Esta, eventualmente, pode ter relevância, nomeadamente, para o tratamento de dados de trabalhadores, porque quando falamos aqui de categorias de dados especiais, falamos, por exemplo, no artigo 9º, de dados associados à filiação sindical, por exemplo. E, portanto, se houver tratamento de dados, o problema é, em grande escala, aí podemos ter ou não a necessidade de estabelecer um encarregado de proteção de dados. O considerando, salvo erro, 91 ou 96 do regulamento, define ou dá alguma ideia do que é que se deve considerar como tratamento em grande escala. Para não variar, é um conceito indeterminado que compete depois aferir em cada caso. Não há um limite abaixo do qual ou acima do qual se considera que estamos a falar de tratamentos em grande escala. Isto resulta do artigo 37, número 1, as linhas B e C. A questão que se coloca é quando é que as empresas devem fazer a avaliação se é ou não necessário, ou estamos na fase da designação obrigatória do encarregado de proteção de dados, em que momento é que a empresa deve fazer essa aferição? Deve fazê-la no início e, portanto, faz uma vez e fica descansada para a frente, ou, ao invés, deve fazer uma verificação regular se está ou não obrigada a ter um encarregado de proteção de dados? A resposta que tem sido dada é pelo princípio da responsabilização e da autorregulação, as empresas, as organizações, devem fazer a verificação periódica se há ou não necessidade de ter um encarregado de proteção de dados. E devem também, por uma questão, pelo menos, de cautela, guardar elementos que demonstrem que fizeram essa verificação periódica. Pelo menos que solicitaram quais são os dados que estão a ser tratados. Há dados que são tratados, que são sensíveis, são dados tratados em grande escala. Provavelmente, a partir de um determinado momento, pode ser ou não necessário passar a não ter um encarregado de proteção de dados e passar a ter um encarregado de proteção de dados. E, portanto, se ela é obrigatória, as empresas devem constituir, nomear um encarregado de proteção de dados. Todavia, e agora que se fala muito no fim do direito do trabalho, no fim das profissões, nomeadamente pelo advento da inteligência artificial, das novas formas, das novas tecnologias em que as profissões estão a desaparecer, nomeadamente a dos advogados, segundo parece, o regulamento teve a capacidade de criar uma nova categoria profissional, um novo bastante disputado, que é do encarregado de proteção de dados. Aquilo que se nota muitas vezes é que as empresas acabam por nomear um encarregado de proteção de dados, mesmo quando não é obrigatório, porque as obrigações em matéria de autorregulação são tantas que é preferível ter alguém que centralize ou possa centralizar todo esse tratamento de informação.
Por isso podemos ter a designação obrigatória ou designação voluntária. A questão que se poderia colocar no âmbito da designação voluntária prende-se com saber o seguinte: qual é o estatuto jurídico que eu vou aplicar à designação voluntária? Se é voluntário, portanto, eu não estaria à partida sujeito ao disposto nos artigos 37 a 39 do Regulamento de Proteção de Dados. Se é voluntário, portanto, eu indico alguém que exerce as funções de encarregado, mas, se calhar, não fica exatamente com as mesmas vinculações, com o mesmo estatuto jurídico. Parece que não tem sido esse o entendimento. Portanto, sempre que eu designo alguém e lhe dou essa designação e essa função de encarregado de proteção de dados, ele fica sujeito, seja voluntário, seja obrigatório, ao regime previsto nos artigos 37 a 39 do Regulamento Geral de Proteção de Dados nesta matéria. Temos ainda uma terceira hipótese, que pode também ser colocada. Estamos fora dos casos de designação obrigatória e as empresas podem decidir, por exemplo, nomear ou indicar ou designar um encarregado de proteção de dados e nomeá-lo como tal, ficando sujeito a esse regime, ou, eventualmente, celebrar um contrato de consultoria específica para esse fim, com uma entidade ou com uma pessoa coletiva ou singular destinada ao tratamento das questões de dados pessoais. E, nesse terceiro caso, é importante que fique esclarecido que essa pessoa ou entidade não atua como encarregado de proteção de dados. Pode ter funções de consultoria, ajudar um empregador a tratar os dados, mas não funciona como encarregado de proteção de dados. Quem pode ser designado? O regulamento tem alguns requisitos, em abstrato, amplos, não é? Fala em qualidades profissionais, conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, capacidade, eu aqui diria competência, para desempenhar as funções referidas no artigo 39. A matéria da proteção de dados, ela não é exclusivamente jurídica, também não é exclusivamente das pessoas que dominam as tecnologias de informação ou os sistemas de informação. Aqui, quando se fala em conhecimentos especializados no domínio do direito, é verdade, mas é importante a segunda parte. E das práticas de proteção de dados. Não é possível estabelecer práticas efetivas ou eficazes de proteção de dados, salvo a minha opinião, sem um devido acompanhamento tecnológico de suporte e de garantia da confidencialidade das informações, confidencialidade dos acessos e registros dos acessos de quem teve acesso a esses dados pessoais. E, portanto, um tratamento da matéria da proteção de dados não é exclusivamente jurídico. Também já deparei com alguns casos em que quase se sustentava que bastava ter domínios de tecnologias de informação, de sistemas de informação, para aplicar o regulamento. Não é possível. Se há matéria onde o tratamento conjugado de diferentes áreas do saber é essencial, é na matéria da proteção de dados. E, portanto, aqui, para além dos conhecimentos especializados no domínio do direito, os encarregados de proteção de dados serão também necessariamente convocados ou chamados a ter outro tipo de conhecimentos. Está no artigo 37º, número 5 do Regulamento Geral. E agora coloca-se a questão de saber se ele pode ser trabalhador ou prestador de serviço. É dito no Regulamento que ele pode ser um elemento do pessoal ou exercer as suas funções com base num contrato de prestação de serviço. E, portanto, dir-se-ia que as funções podem ser indistintamente exercidas num caso e noutro. Isto está no artigo 37º, número 6. Agora, aqui a questão que se coloca é a seguinte. Como vamos ver a seguir, o encarregado de proteção de dados tem um determinado estatuto jurídico. E aí é que depois faço a ponte para a questão do delegado sindical. Estatuto jurídico esse que lhe garante independência e autonomia no exercício das funções e também uma certa irresponsabilidade pelo exercício dessas mesmas funções, porque ele não pode ser punido ou prejudicado ou despedido ou o contrato ou o vínculo cessado por força dessas mesmas funções. E, portanto, coloca-se aqui a questão de saber se, mesmo sendo um prestador de serviços, e esta nova figura não vem um pouco dinamitar a noção histórica ou a velha querela sobre a qualificação do contrato de trabalho, essencialmente baseada no critério da subordinação jurídica. Porque se ele não fica abrangido ou não fica vinculado ao cumprimento de ordens, a questão de um dos elementos era saber se cumpre ordens ou instruções, deixa de aparecer, ou desaparece, quer seja trabalhador ou quer seja prestador de serviço. As suas identificações e contactos profissionais, naturalmente, devem ser comunicados
quer às pessoas que podem ter dados tratados pelaquela organização, quer a autoridades de controle. Estatuto jurídico. Primeira questão. Ele deve ser envolvido de forma adequada e em tempo útil em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais. Se há ou se pode haver função que vai ter acesso a um conjunto mais amplo de informações de uma empresa, será provavelmente o encarregado de proteção de dados. Porque ele terá que ter acesso à informação, terá que ter acesso às fontes de informação, aos métodos de acesso, às formas de tratamento, para poder saber se o tratamento está a ser realizado de forma conveniente. Por outro lado, ele deve ter aqui o apoio do responsável pelo tratamento e do subcontratante, nomeadamente deve ter recursos para realizar as suas funções e, portanto, pode e deve solicitar esses recursos ao empregador ou ao beneficiário da atividade, sendo ele prestador de serviços, e deve ter sempre franco acesso às fontes de informação. E, portanto, ou pode ter aqui um poder, como se costuma dizer, ter informação é poder, portanto, pode ter aqui um poder muito significativo dentro de uma estrutura empresarial. E agora entramos naquele ponto que eu tinha referido há pouco. Ele não pode receber instruções em relação ao exercício das suas funções. Mas dissemos há pouco que ele disse ser trabalhador. Ora, temos um caso de um trabalhador que não pode receber ordens ou instruções. Isto, à partida, parece um contrassenso. Também já havia alguma tese no sentido de dizer que, embora o regulamento diga que ele pode ser prestador de serviço ou trabalhador, ele, na prática, só pode ser prestador de serviço. Porque, como não pode receber ordens ou instruções, não faz sentido aplicar um contrato de trabalho se eu não posso dar ordens. Talvez não seja necessariamente assim. Eventualmente, se pensarmos, por exemplo, num hospital, se eu for administrador do hospital, provavelmente não posso dizer ao cirurgião se vai operar ao coração ou ao fígado. Não é? Portanto, também em determinadas profissões, nomeadamente profissões que estejam diretamente relacionadas com o cumprimento de regras deontológicas, por exemplo, ou regras profissionais, estou a referir-me ao médico, como também posso referir necessariamente ao advogado esse que pode exercer funções subordinadas. Nesse caso, também não pode receber instruções que o condicionem. E, portanto, neste caso, podemos dizer que o encarregado de proteção de dados pode recusar legitimamente uma ordem do empregador que esteja diretamente relacionada com o tratamento de dados pessoais. Por outro lado, não pode ser destituído nem penalizado pelo tratamento ou pelo responsável do tratamento ou pelo subcontratante pelo facto de exercer as suas funções. Dir-se-á, o limite é a irresponsabilidade. Um encarregado de proteção de dados pode fazer aquilo que bem entender sem qualquer tipo de consequência. Vamos ver isso um pouco mais à frente. A propósito, eventualmente, do suposto, eu não estou a dizer que existe, paralelismo com a figura do delegado sindical. Depois, tem a capacidade de entrar em contacto direto com os titulares de dados pessoais, eventualmente até, se fosse esse o caso, de alguns trabalhadores. Tem obrigações de sigilo e confidencialidade, ou seja, naturalmente, se ele é o responsável pelo tratamento de dados pessoais numa determinada organização, é ele próprio vinculado por obrigações de sigilo e confidencialidade. A questão que se coloca sempre, mas isso coloca-se a propósito do encarregado de proteção de dados, como se coloca a propósito da Comissão Europeia, é quem é que guarda ou guarda, não é? Há de sempre haver alguém que possa guardar ou não, ou verificar ou não esse cumprimento. Naturalmente que, se houver violação da obrigação de sigilo e de confidencialidade do encarregado de proteção de dados, salvo minha opinião, parece-me um daqueles casos que, eu não diria automaticamente, mas quase seguramente poderia justificar o seu despedimento com justa causa, ou a cessação do tal contrato de prestação de serviço. Por outro lado, o regulamento também diz que o encarregado de proteção de dados tem um exercício não exclusivo, pode exercer outras funções, mas não pode ser conflituante. Esta ideia do artigo 38, número 6, é particularmente importante para o caso de saber se eu vou ter um prestador de serviço ou um trabalhador. Se eu tiver um trabalhador, eu posso, e em princípio posso definir-lhe exclusividade, e portanto ele à partida poderia não exercer outras funções para além de encarregado de proteção de dados, mas também pode não exercer outras funções, nomeadamente de dar-lhe, por exemplo, a questão do pluriemprego. Sendo prestador de serviço, a questão do pluriemprego, aqui entre aspas, perde um bocadinho de razão de ser. Se ele é prestador de serviço, ele pode exercer as mesmas funções para outras empresas. Mais uma vez, coloca-se aqui um problema sério
de garantia dos potenciais conflitos de interesse. Naturalmente, que se ele for encarregado de proteção de dados ou pertencer à mesma organização que faz proteção de dados da Coca-Cola e da Pepsi, se calhar é muito difícil estabelecer essa barreira que evite os conflitos de interesse. Tem amplas funções, artigo 39º. Agora, vamos ao legado sindical. Estatuto jurídico, autonomia e independência. Tal como o encarregado de proteção de dados, ele também tem o exercício de funções de forma autónoma e independente. Isto está no artigo 405, número 1 do Código de Trabalho. Todavia, há uma norma muito interessante no Código de Trabalho que diz que, em caso de exercício abusivo das funções, ele pode ser disciplinarmente, possivelmente, responsabilizado. Ora, parece-me que talvez aqui esta mesma ideia de exercício abusivo das funções possa ser transposta também para o Estatuto Jurídico Profissional do trabalhador encarregado de proteção de dados. Isto está no artigo 414, número 2 do Código do Trabalho. No Código do Trabalho também se prevê o crime por violação da autonomia e independência. Aqui, o princípio da tipicidade penal, não há essa tipicidade para o encarregado de proteção de dados, portanto, não terá aqui nenhuma ponte que se possa fazer. Por outro lado, o legado sindical também tem direito a instalações e a fixar comunicações. Tal como o encarregado de proteção de dados, também tem direito a receber os recursos necessários para o exercício das funções. Há uma ligeira diferença. É que, eventualmente, o encarregado de proteção de dados pode pedir formação específica na sua área ao empregador, mas o legado sindical, em princípio, não vai pedir ao empregador que lhe dê formação profissional como exercer o mandato sindical. Isso terá que pedir, eventualmente, ao respectivo sindicato. Está nos artigos 464, número 1 e 465, número 1 do Código de Trabalho. Por outro lado, tem direito à informação em consulta. Informação em consulta muito abrangente sobre a atividade da empresa, sobre o eventualmente ou não, e aqui é uma questão também interessante que se pode debater, acesso ou não a dados pessoais dos trabalhadores, nomeadamente para aferir a evolução da situação da empresa. Tem dever de confidencialidade, tal como o encarregado de proteção de dados. Tem creditórias, o encarregado de proteção de dados à partida não tem. Tem possibilidade de justificação de faltas pelo exercício dessa função. À partida, o encarregado de proteção de dados não terá, mas, mais uma vez, ele não pode ser controlado na forma de exercício das suas funções. Se ele tiver que se deslocar a um determinado estabelecimento porque entendeu que o devia fazer, ele não pode ser responsabilizado à partida por isso. E depois também tem uma proteção contra sanções disciplinares e despedimento, tal como o encarregado de proteção de dados. E proteção também contra a transferência. A proteção contra a transferência não está prevista no regulamento, mas, à partida, aquilo que se diz no regulamento é que o encarregado de proteção de dados não pode ser prejudicado pelo exercício das suas funções. E, portanto, também não deve poder ser deslocado do estabelecimento ou da empresa se não houver um fundamento para esse efeito. Questões em aberto, prestas para debate ou outras, e já estou a terminar. A primeira delas é a questão da qualificação do contrato de trabalho. A função ou o estatuto jurídico do encarregado de proteção de dados dá aqui uma machadada na subordinação jurídica, numa noção de subordinação jurídica, em que devemos deixar de olhar tanto para a existência de ordens ou instruções, que é a primeira coisa que um empregador diligente quer mitigar ou eliminar quando quer disfarçar a existência de um contrato de trabalho, e passar a olhar para a sua inserção na estrutura organizativa. Há aqui, de facto, um novo espaço para o artigo 116 do Código de Trabalho, que diz que a autonomia técnica e científica não prejudica a existência do contrato de trabalho? Provavelmente sim. Proteção contra a cessação do contrato e outras medidas retaliatórias. Podemos ou não ir buscar algumas ideias do Estatuto do Legado Sindical ou do membro de estrutura de representação coletiva para este efeito, nomeadamente para concretizar a norma que está no artigo 37º ou 8º do regulamento. E a última questão que eu deixo é a questão do prestador de serviço e a Chinese Wall. Havendo a opção por uma prestação de serviços, por alguém que está fora da estrutura organizativa do empregador, como é que isso compatibiliza ou pode-se garantir ou não a existência de uma Chinese Wall e evitar que esse encarregado de proteção de dados possa também trabalhar para outras empresas que possam ser concorrentes? São questões que depois, na prática, podem ser levantadas. E era isto que eu tinha para vos transmitir. Estou depois à vossa disposição para qualquer questão que possam ter. Muito obrigado.